Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso Devaneios no Café, que estou tentando reiniciar de novo a nossa live aqui, pois deu algum bug. Ali o nosso convidado não estava conseguindo entrar. Vamos ver se agora vai. Eu refiz a live para ver se agora funciona. Agora eu acho que vai. Vamos ver. Se aparece. Vamos ver agora, acho que vem. Aê! Quem sabe faz ao vivo e quem não sabe também, né? Ah, você escutou! Você escutou, professor. Esse é o problema. Quem não sabe também. E aí, Rod, boa noite, como vai? Tudo bem? Boa noite, professor. Bem-vindo. E quanto tempo, hein? Saudade de fazer live com o senhor. Pois é, rapaz, quanto tempo a gente anda conversando aí, mas não sob forma de live, né? Então, a gente está agora terminando, né, nosso livro ali, inclusive das nossas lives que nós fizemos, agora tá quase pronto, né? Já tem até uma data aí que a gente ainda não pode falar exatamente quando ele vai ser, porque está na pré-venda, mas nosso livro aí já, sobre relacionamentos abusivos, já está a caminho. Pois é, o livro que é produto de duas lives nossas, né? Duas conversas nossas a respeito do tema. E a gente, né, você teve a boa ideia de transcrever e publicar, e a Vivian acolheu a ideia. Realmente, muito bom, muito bom. Eu também Mas e fiquei. aí? Era muito bom conteúdo, né? A gente tinha conversado, né, nessas lives, acho que foi 2023 e 2024. São duas lives desses anos aí, se não me engano. Tiveram uma diferença aí de meses e tudo mais, mas eu sei que a gente tinha um bom conteúdo e aí foi um trabalho de refinamento que nós fizemos para transformá-lo em um livro. Exatamente, né? Claro, não foi a transcrição pura da live, porque por mais que tenha ficado numa linguagem muito simples, né, e até um tanto coloquial, não tão Uhum. coloquial quanto é a nossa linguagem aqui. Mas isso não tirou em nada, mudou em nada o conteúdo das nossas conversas, não alterou em nada. Está lá. Eu acho que até acrescentou algumas coisas ali, né? Porque a gente fez alguns, né? Você pegou seus diálogos, eu peguei os meus, e a gente foi revisando algumas coisas que deixou ali mais fluido, inclusive algumas Mais fluido. partes, né? Porque uma coisa é nós estarmos aqui ao vivo conversando, outra pessoa estar lendo. Não tem a questão da tonalidade da voz, não aparece no livro, né? E agora vamos esperar esse lançamento, né? Vamos esperar esse lançamento. O que a gente pode dizer, a gente sabe que o conteúdo está muito bom. Agora logo mais ele vai aparecer aí para nós conversarmos mais também sobre o livro. Mas hoje, né, professor, a nossa proposta aqui foi, inclusive, já fazia um bom tempo que a gente não se encontrava para ter um bom devaneio, para ter uma boa conversa aqui. E aí a gente foi pensando, né? Eu fui pensando também numa temática que fosse uma temática mais atual, uma temática que fosse de interesse, tanto nosso quanto de as pessoas que pudessem escutar. E aí a gente foi imaginando, né, alguns temas, a gente foi conversando sobre algumas coisas e acho que a gente chegou na questão ali de dos tais os diagnósticos, né, dos tais das buscas por ferramentas de inteligência virtual, né, inteligência artificial, seja como for, sobre questões mais de diagnósticos psiquiátricos, de interpretação de sonhos, ou seja, sobre linguagens psicológicas que estão sendo buscadas através ali de uma inteligência artificial e que isso tem falado sobre as nossas relações e a nossa cultura, como isso está refletindo sobre as nossas relações. Então, eu acho que esse foi o tema que a gente tinha proposto para hoje, né, professor? E eu acho que é um tema muito, muito importante, até porque é uma questão que está tão em sintonia com a cultura e aquilo de você buscar uma resposta rápida, e desconsiderar que a rapidez dessa resposta
pode transformar essa resposta em um equívoco, ou pode, pelo menos, permitir um uso equivocado dessa resposta, né? Professor, Mas eu acho que está um bem dentro mesmo parênteses. da nossa cultura contemporânea, né? Só um parênteses, professor. Teve uma parte da sua fala que cortou. Se pudesse repetir, para mim, pelo menos, ela cortou. Você falou assim que O que pode eu, transformar a resposta, e aí, para mim, deu uma pequena picotada. sim, a resposta em uma conduta equivocada, né? Que Ah, sim. essa, não só uma resposta equivocada, mas essa resposta levar a uma conduta equivocada. Agora, eu acho que isso é uma coisa que está dentro dessa cultura, né? Como se as pessoas atualmente é, se aprofundassem pouco nas questões e interagissem pouco com aquilo que ouvem, né? E dessem as interações por encerradas em um tempo muito breve, né? Ah, é isso, pronto, então é isso, acabou, né? Não vamos mais falar sobre isso porque já está falado, né? Eu acho que isso é Isso. bem um sinal dos nossos tempos. E é claro que aí, com isso, qualquer possibilidade de questionamento, né, do que é dito, do que é proposto, qualquer possibilidade de questionamento vai por terra, né? Não existe mais. E uma coisa, tá, professor? Acho que tem um ponto aí que você está tocando bem importante. Quando você coloca ali que uma resposta pode levar a uma conduta equivocada. O que seria isso? Olha, eu acho que eu estou falando aí bem especificamente da clínica, Tá. né, da nossa clínica. Porque até algum tempo atrás, né, a questão do diagnóstico era um produto de uma observação ampla, de uma observação mais profunda, e quando se chegava a um diagnóstico, esse diagnóstico ele se propunha, ele pretendia, ou ele permitia, né, abordagens também amplas, abordagens também mais profundas. Mas hoje eu acho que no momento em que a pessoa adquire um diagnóstico, e ela adquire o diagnóstico frequentemente através da internet, né, através de critérios que são publicados na internet, e uma vez que ela julgue, preencher aqueles critérios, ela passa a ter uma resposta e ela vai buscar, a partir dessa resposta, uma intervenção que também, né, surge de uma forma rápida, que também é pouco refletida, que também acaba sendo frequentemente pouco adequado àquilo que verdadeiramente existe e que não é obrigatoriamente aquilo para o que o diagnóstico aponta, né? Então, eu acho que, né, você faz uma busca, chega a um diagnóstico, desse diagnóstico você continua nessa busca em relação ao tratamento, e uma vez que esse tratamento seja proposto, você vai tentar viabilizar esse tratamento. Na minha área, né, para quem não me conhece, eu, além de psicanalista, sou psiquiatra, trabalho com psiquiatria, inclusive. E na minha área, o que acontece com alguma frequência é a pessoa chegar no meu consultório dizendo que ela tem tal diagnóstico e que ela está me procurando. Basicamente, ela não afirma isso, não diz isso explicitamente, mas percebe que ela está me procurando para que eu, então, ministre um tratamento que é aquele tratamento que ela já tem pronto, já tem preparado, já tem a ideia na sua cabeça, né? No momento em que o diagnóstico é contestado, no momento em que o diagnóstico é relativizado, no momento em que aquele tratamento é um tratamento que não é proposto, não da forma que a pessoa quer, ou não apenas o que a pessoa quer, então instala-se uma profunda decepção, né? Profunda decepção. E você muitas vezes tem que levar um bom tempo da sua consulta tentando explicar para a pessoa que aquilo não é aquilo, que as coisas não são assim, que o tratamento proposto tem uma razão. Quer dizer, você perde muito tempo desconstruindo um conceito e sobra pouco tempo, às vezes, para você discutir, né, uma nova concepção sobre aquilo que está acontecendo.
Eu acho que nesse ponto, né, professor, acho que você está comentando o seguinte, que o tratamento ele começa não a partir de você dar ali uma construção a partir de alguma coisa já realizada, mas de uma desconstrução da forma como eu olho para mim. Olha, eu acho que qualquer tratamento, eu estava falando de tratamento psiquiátrico, né, tratamento médico, portanto, estava falando desse tratamento no sentido da ideia que a pessoa traz de um tratamento, essa ideia que ela retirou, né, da internet, de algum lugar da internet, mas isso que você está dizendo é bem mais amplo, né, porque, na verdade, quando uma pessoa procura uma psicoterapia, eu já não estou mais falando de um tratamento médico, psiquiátrico, quando a pessoa procura uma psicoterapia, o que há para se fazer ali é desconstruir conceitos, né? E permitir que a pessoa chegue e alcance novos conceitos a respeito de si mesma, né? Então, esses conceitos que são trazidos, ou, em geral, que são trazidos sob forma de sintomas, né? Essa construção vai ser desfeita para dar lugar a uma nova construção, a qual a pessoa vai chegar e que diz muito mais a respeito de si mesma, né, do que o que ela tinha antes. Então, isso que você falou é até bem mais amplo, né, do que eu estava dizendo. Você estava falando do motivo mesmo de uma psicoterapia. A Tá, tá. psicoterapia é uma desconstrução para uma nova construção que vai ser feita por aquele indivíduo e que aí então vai permitir que ele articule melhor suas questões e tudo mais. Sim, não, não entendi. Porque aí é o ponto, né? Eu já fui, acho que um pouco mais além, né? Em algumas coisas. Mas, então, assim, só para entender, tá, professor? Então, você já recebeu, pelo que eu entendi, me corrija se estiver errado, mas casos onde a pessoa já vem autodiagnosticada, e Sim, mas é autodiagnosticada muito. pela internet. Não vou Sim, nem mas é dizer pelo muito. chat GPT, mas pela internet já. Pela internet, de alguma forma. Certo. Muita, pela internet, mas é muito. É uma coisa bastante frequente, infelizmente. Hoje em dia, assim, é muito, muito frequente que a pessoa chega e fala: bom, eu vim aqui porque eu tenho tal diagnóstico. Bom, como foi que por que você está me dizendo que você tem esse diagnóstico? Ah, porque eu vi na internet, ou porque eu vi o doutor falando de tal, falando numa rede social, e tudo mais. É, muito provavelmente o que esse doutor falando de tal falou na rede social é correto, né? O doutor fulano de tal, ele tem uma boa formação e tudo mais, só que para que você faça uso de alguma coisa, você tem que ter primeiro um conhecimento teórico suficiente para você fundamentar aquilo que você ouviu, né? E transformar aquilo em algo útil. Em segundo lugar, você tem que ter uma experiência para que você possa relativizar aquilo que você ouve, né? Adequar aquilo que você ouve a outros parâmetros. Então, alguém escreveu aqui, como bom para o TDAH, né? Todos têm agora. Essa A questão do Vivian TDAH é está interessante. comentando aqui. Então, mas não é que as informações, obrigatoriamente, que as informações passadas pelas redes sociais sejam equivocadas, obrigatoriamente equivocadas. São informações corretas. Agora, isso não capacita quem ouve, não dá a essa pessoa que ouve a capacidade para operar com isso que ela ouve, com isso que ela ouviu. Né? Então, eu acho que a questão é bastante complicada, né? Porque a pessoa ouve, bom, então os critérios são esses, eu acho que eu tenho isso, 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 eu acho que eu tenho, né? Então pronto, então, eu já resolvi minha questão, eu tenho um diagnóstico. Em primeiro lugar, né, você tem um diagnóstico não resolve nada, não resolve absolutamente nada. O diagnóstico não é ponto final de nada, né? O diagnóstico, no máximo, é o ponto de partida, mas não é o ponto final de nada. Mas é como se a pessoa não, como se não, a pessoa não pode ir além disso. Não tem fundamentação teórica para ir além. E, como eu falei, não tem uma prática que permita relativizar aquilo que ela ouviu e adaptar aquilo a outros parâmetros. Né? Eu estou tentando, professor, aqui olhar o seguinte, esse imaginário que você está trazendo, porque assim, chegando alguém, isso não acontece com tanta frequência comigo, né? Geralmente eu estou mais na área da psicologia, da psicoterapia, da análise. Mas
o que eu estou tentando entrar no imaginário é do seguinte: a pessoa que vai ali já, vamos colocar assim, seja pela internet ou seja até mesmo por um outro profissional da psiquiatria. Mas ela estabelece, então, que ela é definida por aquele diagnóstico, de alguma Sim. maneira. Eu sou aquela pessoa que fala, mas eu sou assim porque eu tenho, vou pegar o exemplo da Vivian. Eu sou assim porque eu tenho TDAH. Eu sou assim porque eu tenho déficit de atenção, e por aí vai. Né? Ou seja, parece que de alguma maneira, quando o diagnóstico então chega para explicar as coisas, chega-se com uma retirada de angústia. Estou entrando nesse imaginário para imaginar se isso, digamos assim, o diagnóstico não está sendo também imaginado como se fosse um remédio. Eu não preciso só Nesse tomar o sentido, sim. remédio que o psiquiatra me mandou, mas o próprio diagnóstico já é um remédio. Sim, nesse sentido, sim. A gente tem, na prática médica, eu não estou falando mais da prática médica psiquiátrica, eu estou falando da prática médica de uma forma geral, a gente tem a percepção de que muitas vezes um diagnóstico que a pessoa recebe, um diagnóstico fundamentado e a partir de, né, de uma investigação séria e tudo mais, e é um diagnóstico, muitas vezes um diagnóstico que não é um diagnóstico simples, que às vezes é alguma coisa mais complexa, mais severa, mas que no momento em que ela recebe aquele diagnóstico, que ela ouve aquilo, que ela sente um alívio por ter um diagnóstico, uma vez que ela vinha há meses sem saber o que ela tinha, em dúvida, investigando, sem ter uma conclusão. Então, muitas vezes, esse tempo, a angústia provocada por essa expectativa, por essa indagação, por essa dúvida, com a consequente apreensão que essa dúvida traz, muitas vezes a angústia provocada por isso tudo é diminuída, né? Pelo menos temporariamente abrandada pelo diagnóstico que a pessoa recebe, mesmo sendo, volto a dizer, um diagnóstico mais severo. Então, bom, pelo menos agora eu sei o que eu tenho. Então vamos ver o que a gente pode fazer. Estou É acolhido, claro né? que, Tem uma que questão de um eu estou falando acolhimento ali quase. também, né? E aí nesse sentido, agora é muito diferente, né? Porque o que você vai fazer com um diagnóstico clínico, na clínica médica, é muito diferente do que você vai fazer com um diagnóstico em saúde mental. Né? O diagnóstico em saúde mental ele exige outra linha de intervenção, quer dizer, a psiquiatria, embora seja uma especialidade médica, não é uma especialidade como todas as outras. Né? Pelo contrário, é uma especialidade bastante diferenciada por conta do objeto do seu trabalho, do objeto da sua intervenção. Né? Então, eu acho que, nesse sentido, como você diz, o próprio diagnóstico ele acaba tendo uma função, vamos dizer assim, ansiolítica, né? Como se fosse Isso. um Ótimo. ansiolítico que você recebe ali, tudo mais. Só que, né, muitas vezes, o que você percebe é que a pessoa não quer ir além, muito além do que aquele diagnóstico propõe, principalmente quando ela tem algum conhecimento da psicofarmacologia, né, da farmacologia psiquiátrica, e que ela pensa, então, que já que ela tem aquele diagnóstico, existe uma medicação específica para fazer frente àquele diagnóstico, basta ela usar essa medicação que as coisas vão se resolver. Não é assim, né? Não é assim. A gente sabe que não é assim. Sabe que o diagnóstico ele não existe como uma coisa solta, como uma coisa à parte do indivíduo, não existe, ele não existe como um corpo estranho ao indivíduo, né? Ele provoca estranheza, mas ele não é alguma coisa desvinculada, alguma coisa que está ali desvinculada do todo do sujeito, não é. Né? Então, para você lidar com esse diagnóstico, você vai lidar com uma coisa muito mais ampla, que é o próprio indivíduo. O próprio indivíduo em si, foi ele que foi ele a sua construção, o seu psiquismo, né? Enfim, independente de que linha você vai abordar isso, mas foi ele que criou aquele sintoma. Para você trabalhar sobre esse sintoma, você vai trabalhar sobre o indivíduo inteiro, né? Sobre ele todo.
que aí, né, professor, acho que você toca num ponto, né, já tem algum comentário aqui, daqui a pouco eu vou lê-lo aqui para a gente dar uma olhada. Mas você toca num ponto, então, dentro desse imaginário do resolver, está incluso também o imaginário de retirada ou de resolução ou de eliminação de um corpo estranho. Estou imaginando Sim, ali. sim, Né, sim, a gente sim. poderia falar de uma outra forma do diferente, daquilo que eu não sei em mim, da angústia. Pois é, então existe, né, essa ideia de retirada de corpo estranho, né? Então, tá, simplesmente extirpar o diagnóstico, né? Extirpar aquele mal, né? Como se isso fosse possível na nossa área. É, Não é, né? Não é alguma coisa que você vá simplesmente chegar e erradicar. É claro que existem muitas propostas, não só propostas no atendimento psiquiátrico, mas também propostas psicoterápicas propostas de erradicação de sintomas, né? Você tem sintomas, vamos trabalhar no sentido de você não ter mais esse sintoma. Vamos erradicar esses sintomas da sua vida. Mas a gente sabe que as coisas não funcionam desse jeito. E, pelo menos dentro da minha forma de pensar, eu sei da sua forma de pensar também, né, as coisas não a minha acontecem. também é dessa forma. Pois é, a sua também. Né? Você sabe que as coisas não acontecem desse jeito. Não é que você vá chegar e falar assim, isso aqui é um sintoma, peraí que eu peguei ele aqui, dá licença, eu vou tirar, hein? Olha, agora segue sua vida sem ele. Não, as coisas não são assim, esse sintoma não se construiu do nada. Esse sintoma, ele é o produto final de um arranjo, de uma conflitiva, de uma organização, de uma expectativa de solução para um conflito, né? Esse sintoma não é, né, não está ali isolado do resto. Você tira esse sintoma, as questões que o determinaram, essas questões vão continuar presentes. E presentes, elas vão ter que criar um outro sintoma, vão ter que aparecer de uma outra forma, igualmente sintomática, ou então trazer esse sintoma de volta mais para frente. Eu acho que você está falando, professor, é assim, o sintoma apresenta uma ideia que eu tenho e não sei que eu tenho. Sim, exatamente. Apresenta ali uma fantasia, uma ideia que eu tenho e não sei que eu tenho. Ou seja, às vezes eu tento resolver o sintoma para não tocar na ideia, para não mexer nela. Ela continua intacta ali da forma como ela foi estruturada, estabelecida. Deu uma Eu acho pequena que, travada. invariavelmente, é isso que se pretende. Né? Eu acho que, por mais que que alguém esteja tomado pelo desejo de fazer uma terapia, de buscar uma terapia, de buscar a sua verdade e tudo mais, quando se chega em um consultório de psicoterapia, é quase como se, invariavelmente, se chegasse com um determinado pedido, que é o seguinte: olha, você me livra da minha angústia, mas deixa as coisas exatamente do jeito que elas estão. Exatamente, é esse o Né? pedido. É esse o É pedido. esse o pedido. Então, olha só, vamos deixar quieto aqui e tal, só que você me livre da angústia. A medicação se propõe a fazer isso. É claro que se propõe não quer dizer que ela faça, né? Mas se propõe a fazer isso. Em alguma medida faz sim, ou durante algum tempo faz sim. Mas não é dizer que a medicação psiquiátrica seja alguma coisa, tem apenas um efeito placebo, não é isso não. Pelo contrário, tem bastante efetividade e tudo mais, mas a gente não está falando disso agora. Então, é claro que a medicação produz isso, mas quando uma pessoa procura uma terapia, né, ela procura buscando isso. Olha, se eu puder continuar com isso, só ficar sem sofrimento, tá bom. Né? Não é assim que as coisas acontecem, né? Vamos lá, você vai ter que sofrer alguma coisa. Porque a gente tem que pensar, né, mas é claro que se um sintoma, algum dia, algum momento da vida foi construído, ele foi construído para que a pessoa se defendesse de algo que ela julga que seria insuportável, né? Sim. Ela julga que ela não conseguiria arcar com aquele conteúdo seu. Por isso, ela vai e faz um sintoma, que é alguma coisa que disfarça aquilo que lhe parece insuportável. Então, no momento que você chega e fala assim, então vamos tirar esse sintoma,
Qual é a reação? Olha, mas esse sintoma não está aí à toa. Eu fiz esse sintoma porque senão eu vou ter que lidar com alguma coisa que eu acho que eu não suporto. Bom, então vamos tirar esse sintoma e vamos ver se você suporta ou não. E ao longo de uma terapia, a pessoa percebe que é, aquele sintoma é, escolhido, construído para um conforto, ele é muito mais desconfortável do que aquilo que ele esconde, daquilo que busca disfarçar. Uhum. E essa é a proposta de uma terapia. Tá certo, vamos enfrentar isso aí. Olha, não é fácil não, mas vamos lá. Como se no final a pessoa dissesse, tudo isso é muito difícil, mas sem o sintoma é melhor. Né? Vamos lidar com isso, né? Mais ou menos a proposta. É, então, eu acho isso. Acho que todo mundo busca uma ideia de terapia no primeiro momento, que apenas é alívio de um sofrimento. Só que isso não é possível. Né? Isso não é possível. Para você se livrar efetivamente daquele sofrimento, você vai ter que enfrentar coisas que você julgou que seriam impossíveis né, de serem enfrentadas, que seriam insuportáveis. Né? E você vai, pouco a pouco, não, agradáveis não são, mas também não são assim tão insuportáveis a ponto de fazerem valer a pena alguma coisa que limita tanto a minha vida como um sintoma neurológico. Porque nesse sentido, né, professor, eu já vou ler um comentário que fizeram ali. Inclusive, pessoal, quem quiser fazer comentários, perguntas, fique à vontade para usar aí a caixinha, tá? Mas esse é um ponto, porque o que acontece? O que está tentando ser silenciado através dessas tentativas ali de anulação de um sofrimento que traz um sintoma é continuar silenciando a alma, aquilo que em nós imagina, né? A psique, aquilo que em mim imagina, não deveria estar sofrendo por isso. Deveria estar, é aquela ideia delirante de adaptação. Eu preciso estar adaptado, mas a gente, para não usar essa palavra, a gente usa outras. Sei lá, eficácia, funcionalidade, trabalhar bem, estar, né, a própria ideia de felicidade pode estar envolta em relação a isso. Por quê? Porque elimina exatamente esses corpos estranhos, essas diferenças que aparecem cada dia de uma forma. Né? Aquela coisa, sempre nós estamos em transmutação sobre alguma coisa, mas nem sempre cientes delas. Uhum. Sim. E aqui, né, professor, eu vou aproveitar e ler o comentário aqui da Ana Carolina. Ela comenta aqui, ó, que ela coloca também. Às vezes a própria família e rede de apoio utilizam do diagnóstico para definir a pessoa somente dentro daquele parâmetro, enquanto existe uma individualidade além do diagnóstico. Existe um indivíduo além do diagnóstico também, né? Vou complementar. Sim, eu acho isso. Acho que o diagnóstico ele não tem, não alcança só a pessoa, né? Ele pode alcançar também os que estão ao redor dela, a família, muitas vezes, né? Às vezes é difícil para você. Eu estava falando da dificuldade que se tem às vezes de eh, fazer a pessoa ver que ela não tem aquele diagnóstico ou que o fato de ela ter aquele diagnóstico, que tem aquele diagnóstico, mas que aquilo não impacta a vida dela do jeito que ela acha que deve impactar. Então é difícil, às vezes, você levar a pessoa a perceber isso, mas outras vezes é tão difícil quanto você levar a família a perceber aquilo, né? Levar os que convivem com aquela pessoa a perceber aquilo. Um diagnóstico é alguma coisa, um quadro mental de uma forma geral, né, é alguma coisa que atinge um indivíduo individual, né, mas que também se espalha por um grupo. Muito interessante, tem um filme, acho que já falei sobre isso até numa live com você mesmo, das nossas lives, mas tem um filme muito antigo, que é um clássico do cinema, chamado Annie Hall. É um filme do Woody Allen. E, e ele, no final, a última cena do filme, é o personagem dele, que fazia um stand-up, e ele está lá contando a seguinte história, que ele encontrou um amigo e perguntou, "Ei, como vai?"
Aí eu falo, estou com um problema em casa, que meu irmão, ele foi um surto psicótico, ele estava pensando que ele é uma galinha. Aí ele falou, não, mas por que vocês não levam ele levam ele no psiquiatra? Ah, porque nós precisamos dos ovos. Enfim, né? É Óbvio. essa a questão, né? Quer dizer, o sintoma beneficia de alguma maneira. Você estava falando que o sintoma tem uma característica de benefício na medida em que ele impede que algo da dinâmica individual seja revelada, em relação ao grupo também, porque ele muitas vezes impede que algo da dinâmica naquele grupo familiar ou de um outro grupo qualquer, que algo da dinâmica daquele grupo seja revelado. Então, muitas vezes, existe uma engrenagem, né, que essa engrenagem ela funciona, ela roda contando com o sintoma. O sintoma é um dos dentes dessa engrenagem. Né? Se você tira aquele sintoma dali, essa engrenagem toda vai ter que mudar o seu movimento e tudo mais. Então, muitas vezes, a própria família se mantém, porque o sintoma não só protege algo oculto na dinâmica individual, mas muitas vezes protege também algo oculto na dinâmica de um grupo, o grupo do qual aquela família faz parte, aquele indivíduo faz parte. O que é interessante, né, professor? Porque aí a gente está começando a entrar num ponto em que eu continuar a mesma pessoa, né, quando se busca algum tratamento, né, seja ele qual for, que ali a busca, né, o Hillman tem uma frase célebre, né, eu acho que é uma frase muito interessante, eu já falei ela em algumas lives já, que ele fala que o paciente ele não está indo buscando uma psicoterapia para mudar, ele está indo buscar uma psicoterapia para ser abençoado. Ele busca uma bênção. Sim, agora estou confirmado que eu sou que eu sofri por conta disso, que eu tenho esse trauma, aquilo. Então ele busca uma confirmação. Né? E Perfeito. aí você traz esse fator de que essa confirmação não é apenas uma confirmação individualista, é também uma confirmação social. Né? Nós, como seres sociais, como seres em constante relação com alguma coisa, não precisa ter uma pessoa envolvida, mas a gente está sempre com uma ideia envolvida de alguma maneira. Então, o que acaba acontecendo é, bom, eu preciso sustentar a ideia do meu grupo também. Porque vai que eu mudo de ideia e aí eu perco o grupo, perco o casamento, perco um monte de outras coisas. E eu acho que essa perda não se cabe apenas a uma perda física, de a pessoa ir lá e pedir divórcio, coisa do tipo. Mas de eu não vou ver mais essas pessoas dessa mesma forma. O tipo de relação, se, digamos assim, esse sintoma falar, vamos colocar nesse sentido, se a gente estabelecer uma não retirada de um corpo estranho, mas que ele possa ter voz, de alguma forma, a partir do momento que ele tem voz, ele muda. Ele se vê de outras maneiras, ele se coloca em outras dimensões sobre si mesmo. Ele me apresenta um outro que eu sou e não sei quem sou também. Não sei se faz algum sentido o que eu estou falando, professor, estou falando Sim, besteira. faz sentido. Nós estamos, né, eu acho que faz todo sentido. Então, essa frase do Hillman é uma frase que a gente vê que ultimamente tem feito, a gente tem esbarrado com isso esse conceito no cotidiano. Né? Então, uma bênção para as restrições que os sintomas supostamente traria. Né? Aí a gente volta para a Ana Carolina. Claro que a família e a rede de apoio vão partilhar disso, ou pelo menos vão querer que as coisas se resolvam de uma forma que não os afete tanto. No Porque eu começo perco, aqui, posso perder a rede de apoio, né? Eu acho que esse nome também é interessante. Eu perco apoio. perde o apoio, exatamente. A rede apoia, mas em determinadas Circunstâncias. circunstâncias, em determinadas condições, né? E aí também a gente volta, né, para essa questão da quiser, falando do diagnóstico de TDAH, né?
Eu outro dia estava conversando numa live com uma colega e eu estava dizendo que há muito tempo que não chega alguém no meu consultório em que o diagnóstico de TDAH seja feito por mim. Né? O diagnóstico ele é feito pela família e pela pessoa. Não, eu trouxe aqui o fulano porque o fulano tem TDAH. É, como assim? Você vai ver, o fulano não tem TDAH coisa nenhuma. Né? Não tem isso. Ele tem outras questões, ele tem um menor investimento naquilo que ele vive, ele tem pouco interesse por aquilo que ele faz, que ele faz, não, que propõe que ele faça. Né? Ele tem a expectativa de se manter acomodado, de manter uma dependência, e por isso ele não investe em nada. Né? E não é um transtorno de déficit de atenção. E quando você devolve isso para a família, olha, eu acho que, de alguma maneira, é preciso que vocês cortem algumas coisas, que vocês entreguem a vida dele a ele, por mais que ele, através de sua atitude, diga que ele não consegue conduzir a própria vida. Né? Então, e quando você então faz essa devolução, você percebe que a família não fica nada satisfeita. Não, não, claro que ele tem um TDAH. Até porque ele já foi no profissional tal de tal área que disse que ele tinha TDAH. Uhum. Sim, mas não é assim. Vamos considerar outras coisas. O que está acontecendo? Em que a vida dele se transformou a partir dessas questões que conduziram ao diagnóstico de TDAH? Então você vai ver em que a vida dele se transformou, né? Vamos ver então em que isso favorece, de que isso o protege, de que isso protege a família, né? Uhum. Não. Vamos passar logo um Venvance e todo mundo fica feliz com isso e pronto, acabou. Sim, e aí é um ponto, né, professor? Porque acontece assim, que nesse sentido, a pessoa não está tomando um remédio apenas para si, mas está tomando um remédio para toda a sociedade, para a família, para o trabalho, para os relacionamentos, seja o que for. E hoje eu vejo também, inclusive, uma alta de pessoas dizendo: puxa, eu só estou assim porque estou medicado. Eu só estou assim porque o remédio está assim. Porque se eu não tivesse assim, é como se exatamente tivesse um outro ali, ou pelo menos uma ideia de que tem um outro, e ele não deveria estar aparecendo aqui porque ele vai estar inadequado. Se este outro aparecer aqui, ele está inadequado, ele não vai ser coerente, ele não vai ter uma postura aceitável, e por conta disso ele precisa ser medicalizado. Exatamente. Então é isso, né? Essa medicação, ela é o centro, ela se transforma no centro de um acordo. É um acordo entre as pessoas ali, né? Aquele indivíduo, nem ele é o centro, a medicação passa a ser o centro. O diagnóstico, esse diagnóstico, né? Esse modelo diagnóstico que a gente está falando, isso passa a ser o centro de uma rede de vinculações ao redor dele. Perfeito. Você chegar e dizer, olha, não concordo com esse diagnóstico e não vou prescrever essa medicação, é, muitas vezes deixa o grupo atônito. Nós sabemos nos relacionar assim, como você falou, né? Sem isso vai aparecer alguma outra coisa aí com a qual a gente não vai saber lidar. Né? Então vamos procurar Como alguém assim que. está me dando trabalho? Como Pois assim? é, né? Como eu tô Foi isso que a como gente ouça? combinou, né? Foi isso que a gente combinou. Então, a história se faz dessa maneira, como você falou, né? Vai aparecer alguma coisa aí, né? Vai aparecer alguma coisa aí que vai assustar, que vai... Aqui tem um comentário da Vivian também, professor. Ela está dizendo: Eu tipo não uma estou conseguindo posição ler daqui, não. confortável para todos, como um tampando o sol com a peneira, professor? Aqui a pergunta é para você. Você pode ler de novo, por favor? Eu não estou conseguindo ver daqui, ler a Ah, pergunta. não, eu leio, fica tranquilo, professor. Aqui a Vivian está comentando assim, que essa questão aqui, do que nós estamos falando ali, de um diagnóstico para um sujeito que reverbera
em todas as suas relações, e também aqui a gente está dando enfoque na relação familiar, ela pergunta, tipo uma posição confortável para todos, como se estivesse tampando o sol com a peneira? É uma posição confortável para todos, tampando o sol com a peneira. Só que eu costumo fazer uma imagem, até tem uma postagem sobre isso, uma imagem que é o conforto de uma cama de pregos. Né? Ah, tá, Então, essa é boa. Eu li esse texto, inclusive, ótimo. é o conforto de uma cama de pregos. Né? Aquele faquir deitado ali confortavelmente naquela cama de pregos, é mais ou menos a ideia do sintoma, esse sol com a peneira, né? Que a Vivi falou. Está todo mundo ali confortável, mas o conforto de uma cama de prego, qualquer movimentozinho que você faz mostra que não é tão confortável assim, é Uhum. extremamente desconfortável. Né? Então, eu acho essa imagem seria, a meu ver, assim, para mim, uma imagem mais aproximada desse conforto. O que basicamente está dizendo o seguinte, né? Eu acho que dá para olhar da seguinte maneira. Bom, o conforto de retirar dos sintomas é como um conforto de se deitar numa cama de faquinha. Você está confortável, mas não pode mais se mexer. Porque se você se E mexer, isso na hora de se incomoda mais. levantar, na hora de se levantar, que é a terapia, na hora de se levantar vai doer muito. Sim, sim, vai doer muito. Então aí talvez, professor, eu não sei se essa ideia também ela não está de alguma maneira atrelada, não apenas, tá? Mas eu acho que vem muito essa ideia, pelo menos na clínica, de manter as coisas em equilíbrio. Essa ideia do equilíbrio como um ponto aonde tentamos chegar no movimento zero, que é diferente de uma ideia de harmonia, que é o que Ah, coloca as sim, coisas em movimento, sim. né? Sim, exatamente. Né? Quer dizer, é uma estabilidade, mas não é uma estabilidade, é uma rigidez. Né? É uma rigidez. Perfeito, ótimo, ótimo. Sim, Não, essa é a não é, diferença. não é, não é esta- né? Rigidez é diferente de estabilidade. Né? Uma estabilidade é isso, permite um movimento e a ideia de que esse movimento pode, às vezes, até ser brusco, mas que a tendência é retornar para um ponto anterior, né, um ponto de acordo, de harmonia. A rigidez não, a rigidez é não permitir movimento nenhum. Perfeito. Então, tá, então acho que essa palavra é bem melhor, a rigidez, né? Porque aí é uma questão ali de se você se mexer, as coisas quebram, as coisas caem, as coisas pioram. É como se tivesse, bom, se você se mexer, o prego vai ser enfiado em você de alguma maneira. Vai doer na sua carne. E vai mesmo, né, de alguma maneira. Só que vai, mas vai também tirar alguma coisa, vai mudar alguma coisa. Você vai voltar a sentir, sai de um estado de anestesia também. Pois é. Sentir o prego é É, saída de um estado de anestesia de alguma forma. e tem isso, né? Então, que o sintoma ele te dá essa ausência de uma determinada dor, mas ao ponto de você ficar escravizado àquela posição de quem tem aquele sintoma, de quem vive aquele sintoma. Em AG a gente tem mais coisas aqui, professor, mais comentários. Aqui, ó, do Júlio. Tem acho que dois comentários do Júlio. Uma pergunta. Júlio Gomes. Entrar em contato com um aspecto, por exemplo, em meditação ou hipnose, não poderia talvez a gerar a possibilidade de reconciliação da descompensação? Tem gente que fala na estabilidade dinâmica, a dança poderia ser vista dessa forma. Então, o que você tem a dizer sobre isso, professor, aqui, sobre a questão da meditação ou da hipnose, como uma Olha, reconciliação de uma descompensação, que é a pergunta do Júlio. para mim, eu faço uma distinção importante, para mim, importante, entre meditação e hipnose. Eu entendo que a hipnose, ela pode muito pouco, porque a hipnose, ela traz para mim, né, ela traz uma ideia de uma passividade, que é diferente da meditação, onde, embora
né, você não force pensamentos, você está dando espaço para ele. Não é alguma coisa em que você, em função, né, de uma determinação externa a você, como a hipnose, né, você vai manifestar isso aqui. Então, eu entendo que para mim, então, seriam duas coisas diferentes, a hipnose e a meditação. Com relação à meditação, eu entendo que, né, no momento em que a pessoa se dispõe a entrar em contato com aquilo que é dela, por meios próprios, né, por meios próprios, início de estímulo da hipnose, por meios próprios, eu acho que ela tem chance, né, de levar à frente o seu autoconhecimento. Acredito que seja um processo mais instável, mais difícil do que numa psicoterapia, onde você tem um outro ali, não um outro que conduz os seus pensamentos, né? Porque isso aí seria alguma coisa diretiva e talvez mais no sentido da erradicação dos sintomas, mas alguém que funciona como um anteparo para as suas fantasias, fazendo com que elas retornem a você e exijam de você uma nova visão, um novo posicionamento, né? Então, eu acho que talvez a psicoterapia, algumas psicoterapias, né, sejam um caminho mais seguro, mais dinâmico, talvez, ou mais efetivo, talvez, para esse autoconhecimento. Mas entendo que a meditação, talvez, né, também bem conduzida pelo próprio indivíduo, alguma coisa dele, alguma coisa com a qual ele possa trabalhar bem, que isso também leve a um autoconhecimento, né? Perfeito, professor. E aí tem uma outra pergunta da Vivian, para você também. Professor, acho que ela está falando da rigidez aqui. Como essa rigidez, né, que você citou aqui, ela é sentida, né? Eu acho que a pergunta é essa. Como é que essa rigidez é sentida com o burnout? Eu acho que tem alguma relação da rigidez e o burnout que ela está fazendo. Olha, eu acho que o burnout, eu acho que o burnout tem uma construção diferente, né, nessa questão dos sintomas, né? Isso seria uma fadiga, né, não, se a gente pode entender que o sintoma do jeito que a gente está falando seria aquele que conduziria ao burnout, né? Não ele em si, Sim, porque o burnout é o ponto final de uma concessão de um desconhecimento de limites, de um desrespeito aos limites, né, de uma concessão a uma exigência maior. Enfim, então o sintoma talvez esteja aí, né? E que tudo isso vai levar a uma dificuldade de articulação de elementos e tudo mais, e uma angústia com relação a isso, né, que caracteriza o burnout. Né? Estou falando aqui sem pronúncia, tá? Falando em brasileiro. Então, eu entendo que o sintoma leva ao burnout, né? Que leva porque para você chegar lá, você ultrapassou, você concedeu, você desrespeitou seus limites, você fez uma série de transgressões a si mesmo, né? E legal. que Bom. culminaram naquilo. E o que é interessante, né, professor? Porque também o burnout se torna ali uma culminação, onde o sintoma leva, de alguma maneira, quase como se fosse um aviso, é como se estivesse dizendo assim, olha como você está se tratando e não sabe que está se tratando. Exatamente isso. Uhum. Você não Exatamente. está percebendo mais por diversos motivos, né? Parece que agora o corpo estranho parece ser um corpo morto, né? Um corpo anestesiado ali no caso. Porque aí o sintoma talvez seja uma tentativa da psique, né? Vamos colocar nesse sentido, de olha para algumas questões que você deixou de lado por N fatores, sei lá, por trabalhar mais,
por ter que dar conta de alguma coisa, mas você está esquecendo que outras coisas também são tão essenciais quanto estas. Você ter Exatamente, descanso é né? essencial, você ter um momento de lazer é essencial, você ter uma possibilidade de ter um final de semana tranquilo e viajar com a família é essencial, como por exemplo. Então, são coisas que hoje é como se você falasse são absurdos. Mas como assim eu tenho que viajar um pouquinho? Como assim eu tenho que sair de casa? São coisas que hoje parece que assim são absurdas, se fosse falar um tempo atrás, mas hoje é um absurdo a pessoa pensar que ela tem que sair de uma dinâmica aonde é estabelecido, não, é que eu sou assim mesmo. Não, eu gosto de ficar em casa. Mas espera aí, você nem questionou os seus gostos e nem sabe se isso é um gosto ou é talvez um medo. Talvez Pois é, algumas então coisas estejam chegamos no ponto. misturadas entre gostos e medos aí também. Vou complicar um pouco a situação, Aí, professor. aí eu acho que a gente chegou no ponto, você chegou no ponto que eu estava pensando aqui, né? Eu acho que existe, a gente tem a ideia, né, de pensar a fobia, aquela coisa assim de medo de barata, né, medo de porta fechada e tal. Essas coisas. Não. Uhum. Fobia está muito mais na vida da pessoa, é um sintoma muito mais presente do que a gente pensa quando a gente imagina no medo da barata, né? Então, acho que tem esse componente fóbico aí que você está falando. Né? Tem esse componente fóbico. Na verdade, sim, muitas vezes esse apego ao trabalho e que acaba conduzindo ao burnout. Eu acho que esse apego ao trabalho, ele muitas vezes é a resposta a uma restrição fóbica a uma série de coisas como essas que você acabou de enumerar aí, né? Uhum. Você se abrir mais para as relações, se lançar mais às coisas, se lançar mais ao incomum, né? ao diferente, ao não rotineiro. Né? Então, eu acho que muitas vezes esse burnout é, ele é o produto, né, de restrições, de um apego ao trabalho, motivado muito mais por restrições quanto àquilo que não é o trabalho, né? Restrições fóbicas quanto àquilo que não é o trabalho. Né? Então, acho que existe. Deixa eu ver se eu entendi, professor, porque você está tocando num ponto interessante. Então, é como se fosse assim, esse sintoma, né, vamos colocar ali o burnout, tá talvez tentando me avisar que tem um ponto que eu não estou mais trabalhando. Eu não estou É, mais numa relação de trabalho aqui, é uma outra coisa. é um sintoma. É um sintoma. Sim, Né? Se a gente pensar no trabalho como uma sublimação, né, já não é mais um trabalho como uma sublimação, é um trabalho como um sintoma. Né? perfeito. Dessa oposição de sublimação e sintoma. Né? Então, não é. O trabalho aí é como um sintoma que se vive, e é o produto de um sintoma fóbico, né? Uma fobia que você não, né, não tem medo de barata, não tem medo de lagartixa, mas tem medo de se lançar alguma coisa além, tem medo de se lançar alguma coisa pouco rotineira, tem medo de se lançar a alguma coisa mais afetuosa, né? Mais plena, né? Uma coisa mais intensa. É, uma coisa outra, né? A gente poderia colocar ali também que tem aquele princípio da xenia. Se nós não criamos uma possibilidade de acolhimento ou de hospitalidade ao estranho, até o estranho que habita em nós, de alguma forma ou de outra, a gente sempre vai ter que viver com medo. A gente vai sempre que fechar portas explicando porque a rua é hostil. Uhum. Né? Então a gente está convivendo, inclusive eu acho que a forma como a gente tem, até a arquitetura da nossa sociedade constituída é uma arquitetura bem sintomática. Eu vejo isso. Pelo menos nas cidades que a gente vive, né, que eu vivo, eu vejo muito isso. É, eu, eu, eu penso, né, tenho a ideia assim, de que o sintoma, frequentemente, as dificuldades, tudo mais, se escondem muito por trás do sempre e do nunca. Né? Uma coisa vai ser sempre ser assim, uma coisa nunca vai acontecer assim. Uhum. Então, sem uma flexibilidade, né, para o às vezes, né? Sabe, para que algumas vezes, por
para o que hoje sim, né? Então eu acho que essa esse apego, não vou dizer de apego, vamos voltar para a questão da imobilidade, né? É, ao sempre e ao nunca acabam sendo uma boa racionalização para uma dificuldade de você entrar em contato com coisas que são suas, coisas outras que são suas, né? O sempre é sempre a mesma coisa, o nunca é nunca alguma outra coisa, né? Então você vai estar em contato apenas com determinadas coisas que sempre aparecem e nunca outras que nunca aparecem. E até agora tem acho que a gente vai terminar agora com essa questão que a Vivian está trazendo. A gente já está no nosso horário também, professor, mas olha aqui, ó, a Vivian. Interessante. Vem na hora, então, a questão do workaholic igual ao burnout. Pode-se ver Uhum. assim, a busca de algo que nunca virá através do que a sociedade implica, do que é bem-estar financeiro? Olha, eu acho que sim, eu acho que a questão do bem-estar financeiro, claro que a gente trabalha, né, e a gente se desenvolve, e a gente investe pessoalmente, buscando também um bem-estar financeiro. Né? Então, não vamos hipocritamente dizer que não, isso não interessa. Não, não interessa, claro que interessa, é óbvio que interessa. Mas, e se a gente dá se esse bem-estar financeiro, se isso que a gente alcança financeiramente está dentro de um conjunto de expectativas, vamos dizer assim, mais saudáveis, né, vai chegar um momento em que a gente fala, né, não, tá bom, né, só mais um pouquinho e tal, mas não aquela coisa de nunca, nunca, né? Nunca você entender que haja uma satisfação com aquilo que se tem, e que esteja sempre com a ideia de que aquilo é pouco, de que aquilo vai ser perdido e tudo mais, porque aí você vê que essa ideia, né, do quanto se tem não está mais em função de um bem-estar, seja um bem-estar material, seja um bem-estar mesmo no sentido de uma realização pessoal, no sentido mesmo de uma imagem social que se queira ter e tudo mais. Está a serviço da ocultação de alguma coisa. Então, nem o sintoma ele se resolve de uma vez, ele resolve a questão de uma vez por todas. O sintoma, seja ele qual for, é algo que tem que ser sustentado eternamente. Né? Então, aquilo ali permanece. Então, quer dizer, se o sintoma se coloca sobre a busca de uma condição financeira, o que está em jogo é a busca de uma condição financeira e não a condição financeira em si. Né? Então você nunca vai alcançar essa condição financeira porque não é isso, é a busca, é buscar essa condição, né? É entender que existe algo aí que está faltando. Claro, sempre tem algo que está faltando, não estou falando disso, mas que não adianta você fazer, você não vai conseguir. Né? Eu acho que o Workaholic, como ela citou, ele está dentro da mesma condição fóbica que aquele indivíduo que chegou a uma condição de burnout. Perfeito, professor. Olha, que ótima maneira de a gente encerrar então essa live. Inclusive, professor, muitíssimo obrigado. Você é um poço de sabedoria. Eu sempre gosto muito das nossas lives. Eu sempre aprendo muito nas nossas lives. A gente tem uma sintonia que eu gosto muito, as conversas que nós temos. Não à toa a gente já vai fazer, inclusive, né? Inclusive com essa aposta muito boa que a Vivian fez na gente, né? De transcrever, de publicar ali o nosso livro sobre relacionamentos abusivos. Pois eu sinceramente, eu aprendo muito revendo, escutando você falar, que reverbera de outra forma. Muitíssimo obrigado, meu professor. Seja Olha, sempre eu bem-vindo. agradeço. Tomara que a gente não tenha tanto tempo de gaps assim nas nossas Exatamente, conversas. exatamente. Olha, eu agradeço, como sempre, agradeço o convite. Gosto muito de conversar com você, porque você conduz as coisas de forma a me levar a pensar, a articular,
né? Porque a gente, para responder uma coisa, a gente primeiro tem que articular para a gente mesmo, para depois construir uma resposta, né? E as perguntas que você me faz, ou as observações que você faz, não são mais observações que perguntas, elas me levam realmente a articular coisas, muitas vezes de formas que eu nunca tinha articulado, e é sempre muito bom. É por isso que a gente faz essas lives, tantas lives, né? E vamos continuar fazendo tantas lives, como diz você, espero que com um intervalo menor, né? Porque dessa vez o intervalo Precisa foi grande. menor. Porque a gente vem aqui, eu sou muito grato. O senhor é um querido, eu gosto muito de você. Isso não é segredo para ninguém, nem deve ser, porque eu sempre o cito, tanto nos meus trabalhos, tanto para as pessoas que eu conheço, porque o seu trabalho é de alguém ali que realmente gosta, se dedica ao que faz, e isso para mim é inspirador. Então a gente se inspira juntos, professor. Muitíssimo obrigado. Muito Obrigado obrigado. também a Vivian que está falando obrigado para a gente. Obrigado para o Júlio que participou também está dizendo. A Professor, Ana seja Carolina sempre fez bem-vindo uma e que a gente pergunta faça aqui. mais lives sim, por favor. Ótimo, vamos fazer. Pessoal, boa noite, muito obrigado. Muitíssimo obrigado, pessoal. Tenham uma ótima noite e nos vemos no próximo encontro. Tchau, tchau. Tchau.